Um grão. E quanta riqueza ele pode gerar. É comida pra gente, matéria-prima para a indústria de proteína animal, farmacêutica, de energia limpa. Principal cultura agrícola do país, ele é cultivado em 78 milhões de hectares, do norte ao sul. É ciência e tecnologia com sustentabilidade. O grão é mola da economia. Sozinho representa mais de 1/5 da receita de todo o agronegócio brasileiro e responde por mais de 40% de tudo que o campo exporta. E esse grão é tão pequeno, né? Tão pequeno, colocado no solo, adubado, né? A colheita, que é o momento sagrado, ele transforma vidas, né? Ele desenvolve cidades, estados, países, né? Hoje a soja produzida no Brasil alimenta o mundo. Só que essa caminhada começou bem diferente, em 1924. Foi quando 4 agricultores semearam os primeiros grãos do soja no sul do Brasil. E no meio dessa caminhada, tinha a curiosa história de uma garrafa. Ele veio para cá, né? Ele ficou aqui uns 10, 15 anos mais ou menos, né? Nem bem, uns 13 anos. E daí ele teve a licença de ir para o país de volta, nos Estados Unidos, onde ele teve um ano de férias. E daí ele voltou trazendo na bagagem dele um punhado de soja, falou, né? E esse punhado de soja dentro de uma garrafa tampada, para não pegar maresia, para não apodrecer na viagem, né? Daqui, sendo marco zero, o soja se esparramou para todos os 4 lados do Brasil, Argentina, Paraguai. É bem gratificante o serviço que o pastor Lembauer fez para nós, né? Para conhecer os primeiros passos do grão no Brasil, seguimos os caminhos da fronteira noroeste do Rio Grande do Sul. Santa Rosa, cidade a 600 quilômetros da capital, Porto Alegre, é a pioneira no plantio do grão por agricultores. É uma história inusitada e que começou, de certa forma, despretensiosa. Aqui, na linha 15 de novembro, então Colônia Guarani, hoje, município de Santa Rosa, que é retratada aqui nesse memorial. O monumento marca o início da estrada ou da linha, que vai nos levar até o marco zero do plantio de soja no Brasil. O caminho rompe propriedades típicas da imigração europeia do sul do país. A região foi ocupada por imigrantes alemães e italianos, os chamados colonos, e tem como característica principal pequenas e médias propriedades rurais. Aqueles que não tinham dinheiro para pagar pela terra dedicavam 200 horas de trabalho a abrir estradas, já que a região era bastante isolada. O isolamento da região e a precariedade das estradas dos primeiros tempos contribuíram para preservar os costumes e o idioma materno, germânico, dos descendentes dos imigrantes até os dias de hoje. A paróquia luterana da pequena comunidade se mantém como centro religioso e social do lugar. O salão paroquial reúne os fiéis e a lembrança materializada em imagens e utensílios da figura lendária do religioso Albert Lembauer. Foi o missionário quem trouxe dentro de uma garrafa os primeiros grãos de soja colhidos na fazenda ainda hoje pertencente à família do pastor. É essa, em imagens recentes, que fica no meio oeste dos Estados Unidos. Pinturas, fotografias, o velho carimbo, o antigo púlpito, assinalam a presença do religioso na linha 15 no início do século passado. No caminho até o Brasil, os grãos passaram por Trinidad e Tobago, Barbados, Rio de Janeiro, Santos, Montevidéu e Buenos Aires, de onde a família Lembauer rumou até Santa Rosa. Só que os planos para o grão eram mais inocentes naquela época. Quando ele retornou para os Estados Unidos e retornou com a semente de soja para melhorar a vida do povo que aqui residia. Ele queria que os conhecidos, os membros, tivessem mais alguma coisa, né, na questão de plantio. Ele veio para ajudar as famílias e seus congregados. E eles tinham compromisso de devolver para a paróquia para entregar para outros congregados. E aí que se deu aqui, então, o início do plantio da soja em Santa Rosa. A escada em ruínas é o marco da reconstrução da história.
ela identifica a entrada da casa do missionário. Documentos antigos, fotografias amareladas e relatos dos mais vividos reconstruíram o passado. Aqui, seu Almiro Fester mostra a figura dele mesmo, ainda menino em atividade comunitária. Era assim, no entorno da paróquia, que a vida acontecia. Era difícil até de se deslocar aqui na região, né? Sim, porque não tinha automóvel, não tinha. Tinha só carroça quando o pessoal veio para a igreja ali. Se não vieram de carroça, vieram a pé e não tinha outro carro. E as estradas eram ruins também. Ruim. Se queriam arrumar a estrada, o pessoal mesmo tinha que se arrumar essa estrada, porque não tinha máquina que vinha fazer essa estrada, que nem hoje, antigamente não existia máquina ali. Eu acho que nem Santa Rosa, nem Giruá, nenhum município não tinha máquina para arrumar a estrada ali. Isso, todo mundo tinha que ajeitar as comunidades e fazer isso porque não tinha máquina para fazer. O velho agricultor segue a tradição da família. É a 4ª geração dos Fetter a responder pela preservação do memorial. Ele ajudou a identificar o lugar onde germinaram os primeiros grãos nas terras brasileiras. Exatamente aqui onde eu estou pode ser considerado o marco zero da produção de soja no Brasil. Talvez um pouquinho mais à esquerda, sabe lá, 2 metros mais à direita, mas neste local funcionava a horta do pastor Albert Lembauer, que fica exatamente no fundo da casa paroquial. A produção que foi colhida aqui, ainda bem pouca, foi parte dela distribuída para os outros produtores da região. Vai ser implantado o memorial aqui no nosso fundo, onde vai ter 4 bancos, norte, sul, leste e oeste, simbolizando as 4 famílias que receberam os primeiros grãos de soja aqui no Brasil. Fomos atrás primeiro das pessoas mais idosas da congregação e da paróquia. Juntamos fotografias para realmente nós conseguir localizar aonde que era a horta, porque nós, hoje da casa pastoral nós só temos mais escadaria. E em cima dessa escada nós projetamos o tamanho da escada e a localização e mais ou menos dá em torno de nós hoje onde é que seria a horta do pastor Lembauer. As sementes da variedade amarela comum, ou o feijão amarelo, como era chamado o grão, foram partilhadas entre os agricultores Gustavo Bessel, Manuel Brackmann, João Miller e Bruno Schwartz. A propriedade da família Eberhard é vizinha das terras do pioneiro Bruno Schwartz, até hoje. Fomos conhecer os descendentes dos pioneiros. A recepção foi típica da colônia gaúcha. Mesa farta, com bolos, pães, café, bolachas, cucas, tortas, salames, morcilhas. Tudo feito por eles mesmos. Mas, espera aí, estamos numa comunidade tradicional, religiosa. Então, antes da boa mesa, o agradecimento. Senhor Jesus, seja nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado. Amém. Agradecemos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Sejam bem-vindos e sirvam-se à vontade. As irmãs agricultoras Lorma Schultz e Hildegard Schwartz são netas do pioneiro Bruno Schwartz. A bisneta do Bruno, Alice, mostra documentos que comprovam a origem ucraniana do bisavô, o salvo-conduto exigido para os falantes do idioma alemão durante a Segunda Guerra Mundial, o recibo de pagamento da taxa em 1940, também na Segunda Guerra, a certidão de batismo da filha do Bruno, tia-avó da Alice. O documento é assinado pelo missionário Albert Lembauer. Aqui, a escritura da terra comprada pelo agricultor de 1922, a mesma onde germinaram 2 anos depois os primeiros grãos de soja no Brasil. E nessa outra, o pioneiro é fotografado ao lado da esposa, bisavó da Alice, no dia do casamento. Como é que foi que a senhora ouviu a história da chegada da soja aqui nas mãos do seu avô? Sempre meu pai contava, falava como o pastor trazia uma mão cheia. A gente tinha que carpir, plantar primeiro, carpir, depois colher isso com a foicinha. E naquele frio danado? Frio, frio, calor. E criança ajudava? Sim, Criança ajudava já também. dava, que já podia caminhar, ajudava na roça. Quando a senhora lidava, claro, quando criança, lá pequena, podia imaginar que esse produto ia virar o grande produto da agricultura brasileira no mundo? Não, no começo, quando a gente era criança, daí não. Mas depois, mais tarde, a gente via que ia dar
ter um futuro grão de soja. Os donos da propriedade na qual estamos, o casal Nelson e Mirta Eberhardt, vive com a filha Elíria e o genro Adelar Bloch. A cunhada Cili Weiss também é agricultora e todos ouviram, cada um a seu tempo, as histórias da expansão do cultivo do grão na região. A maioria do pessoal era da Ucrânia, nem conheciam o soja lá, né? E aqui, com certeza, quando chegaram no Brasil, chegaram a conhecer o feijão preto, que era bem mais gostoso do que esse soja, né? Então eles não se interessaram muito no início com a soja. Mas aos poucos isso foi tomando conta, eles começaram a tratar os bichos. Vamos dizer, os porcos, em primeiro lugar, cozinharam esse soja para os porcos, na lavagem, e mais tarde, então isso foi evoluindo. Daí o pessoal tratou também as vacas, parte, né? Quando o agricultor Nelson começou a ajudar os pais na lavoura do soja, já tinha até um equipamento chamado saraquá, mas a colheita era com foicinha. O plantio era bem rústico, que plantava com essa maquininha plec-plec, que eles chamavam, né? E entre linhas cercado com milho ou mandioca. Então eu colhia, sei lá, se 10 sacos por hectare, 15 sacos por hectare, eu acho que é muito mais não do início, né? Porque era ralo que se plantava, né? Antigamente a gente não tinha tanta ideia para frente assim, né? Mas eles sempre diziam que é uma coisa boa, né? Para tratar os porcos e depois, mais tarde, daí meu avô comprava um motor e vamos dizer um coche, né? Daí nós trilhavam aquele soja assim, cortaram e botaram na carroça e levaram para casa e descarregaram e trilharam. Sim. Naquela época se criava porco bastante, né? Então ele tinha valor por causa do porco, né? Que o porco tinha valor, então a gente tratava o porco engordava bem mais ligeiro com o soja. Quase tudo ia para a ração dos porcos. Os resultados na engorda dos suínos compensavam o plantio do grão. A lavoura dependia do esforço de todos, como bem lembra a agricultora Cili Weiss, que ainda hoje reside em uma das terras que germinou os primeiros grãos do soja no Brasil. E não tinha tempo ruim. Muito trabalho estava, sim. Que limpou a pátio, a roça. Era tudo na força do braço. Era homem e mulher, não tinha jeito, era todo mundo junto. Sim. Estava chovendo um pouquinho, mas foram lá e tirar os tucos. Para plantar soja. Plantar soja. Só em 1931, 7 anos depois da chegada dos primeiros grãos do soja na linha 15 de novembro, houve registro de safra com escala. No campo, as gerações que sucederam os pioneiros mantiveram o jeito tradicional de plantar. Para mim, deve ter nos anos mais ou menos início de 50 que começou o comércio também do soja. E até então era uma coisa muito mais para sustentabilidade da própria... Isso, da própria família, da sustentabilidade. Para comer e para alimentar os animais. Isso. Nessa época, o engenheiro agrônomo Paulo Kappel, hoje com 90 anos, chegou na região para trabalhar como extensionista. Na fotografia de 1957, ele aparece ao lado de 2 colegas que formaram a primeira equipe de assistência técnica da região. E a bordo de um jipe, Paulo Kappel rodava propriedades em estradas de terra. Terminou com minha área dorsal tá pifada. Mas foi o desempenho tímido das lavouras que intrigou o então jovem extensionista. O que nos chamou a atenção que a alfafa era só produzida onde recentemente tinha sido derrubado o mato. E nós ficamos assim, mas como? Uma terra de 50 anos já está com problema? E nós ficávamos testavelando, não sabia o que estava acontecendo aqui. Porque imagina a Europa que há centenas de anos planto lá, continua tudo aqui. E só a diferença é que esses agricultores que vieram da Europa para cá fizeram a mesma coisa, lavraram o morro abaixo. Lá é possível, não tem problema, mas aqui não deu certo. Tinha cada barroca que subia um sujeito lá dentro daquela barroca. A terra cultivada sem técnica de contenção era levada pela chuva. Os colonos estavam abandonando a terra. Sim, senhor, estavam abandonando a terra. Porque não tinha produtividade, não tinha... Não adiantava nada. Quer dizer, eles compravam terra lá adiante e largavam essa aqui. Tá? Ninguém comprava a terra deles também. Os primeiros experimentos não melhoraram o rendimento das plantas. Eu botei 1 tonelada de calcário por hectare, não deu resultado nenhum. Até que um amigo provocou. Mas se fizesse análise de solo, claro que eu fiz análise de solo, mas não dá resultado nada. Não, tem que fazer a análise de solo de Wisconsin.
O Wisconsin, estou aqui em Santa Rosa, o Wisconsin está lá. Dizia, não, é que agora nós temos um convênio com a universidade. O Wisconsin, mandei algumas análises daqui para lá. Uau, dá uma diferença. Enquanto a terra, por exemplo, meu sogro precisava 4 toneladas de calcário por hectare, não, nem sonhávamos com isso. E daí começamos a nos organizar. O Pedro Carmo Pereira, presidente da Associação Rural, e eu, o vice, começamos a organizar a tropa toda para fazer análise de solo. A ação foi batizada como Operação Tatu, por causa dos buracos necessários para coletar as amostras. Virou marco na produção do soja na região e no Brasil. Uma operação revolucionária, com empresários aqui, com técnicos, engenheiros agrônomos de Santa Rosa, que junto com a URGS e a Universidade de Wisconsin, fizeram estudo do solo. O solo não tinha mais a mesma produtividade, a mesma fertilidade, e se deu aqui então uma outra fase muito importante da produção agrícola, que é o estudo do solo. Anacleto Giovelli, ex-prefeito de Santa Rosa nos anos de 1970, era diretor de uma escola rural uma década antes. Ele lembra do dia em que foi convocado para ajudar a coletar amostras de terras nas propriedades da região. Só tinha um problema. Só o seguinte, eu estou a pé, eu não tenho condução. Aí o subprefeito da comunidade lá diz, não, eu coloco todos os dias um cavalo à disposição. E ele me colocava ao meio-dia, o cavalo estava encilhado, eu então, depois do almoço, montava num cavalo e fazia 3, 4 propriedades durante esta tarde. Assim eu fiz quase umas 100 propriedades ao longo de inúmeros dias. Foi assim, no lombo do cavalo e na base do espírito voluntário, que os agrônomos descobriram uma química desfavorável do solo. Se concluiu que o nosso sólido era muito ácido. Mas veja bem a repercussão. Era preciso corrigi-lo com calcário. Bom, quem conhece sabe, esparramar à mão um calcário que é um pó, é uma farinha, viu? Em pequena área é possível, mas 10, 20, 30 hectares, 40 na zona rural era impossível fazê-lo. Eles começaram a buscar financiamento e inicialmente o banco disse: por que eu vou financiar Santa Rosa agora? Não, nós queremos fazer uma experiência com 20 agricultores para ver se essa coisa funciona, porque o solo está degradado. Não tem. Até que um dia o Pedro foi junto com americanos que foram nos mesmos locais. E daí os americanos disseram, e aquele recurso que nós demos para vocês usarem em solos, onde vocês botaram? E daí, com aquilo, deu direitinho na cabecinha deles, né? E daí, então, eles optaram por financiar 20 agricultores aqui em Santa Rosa para nós poder fazer a recuperação do solo para ver se a coisa funciona ou não funciona. E uma associação rural bancou. Coisa fantástica. E veio o caminhão. E veio. Mas não só isto, ela fez mais a USAID. Nos deu um laboratório de análise de solo completo que nem as universidades no Rio Grande do Sul tinham à época para fazer uma análise precisa desse solo. Aí foi preciso convencer 20 produtores locais a abrirem mão das terras de onde tiravam o sustento para entregar a um experimento agronômico e ainda por cima a abrir mão do principal produto da época, o milho. Mas como tinha que plantar só soja, eles também resistiram com essa ideia, não gostaram muito da ideia. Queriam plantar o milho também, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então já foi mecanizada a lavoura, foi destocada, porque tinha os tocos das matas, tocos grandes, que tinha uma equipe só de destocamento para derrubar aqueles tocos, para poder lavrar a terra bonitinho, tudo. Então foi feito um trabalho bem grande para ajeitar todo esse solo. E tudo começou do zero. Então, isso tudo foi em etapas, né? Quer dizer, que foi feita a recuperação desse tocamento, recuperação desse solo, quer dizer, fazer curvas de nível, lavrar, não morro abaixo, morro acima, como eles faziam. Quer dizer, terminou com as ossorocas. Nós fizemos aqui no Lajado de Pé, 5 propriedades juntas, nós fizemos todas elas em continuação, porque eles queriam sempre, entre uma propriedade e outra, tinha uma vala morro abaixo, e aquela vala se tornava um valetão gigante. E daí a primeira vez que 5 agricultores concordaram em fazer lavouras todas juntas.
Então não houve mais aquela erosão que arrebentava com tudo. E a partir daí a coisa foi andando. Quer dizer, eles se entenderam melhor, a coisa produziu melhor, uma série de condições que deu melhoria na produção. Paulo Capel ainda guarda revistas e documentos originais do experimento de quase 60 anos atrás. O primeiro plano de fertilidade do solo, de 1967, feito por ele. As planilhas detalhadas, com informações que contribuíram para a evolução dos índices de desempenho no cultivo do soja na região. O senhor deve colocar 320 quilos por hectare, é isso? Aqui o senhor já tinha planilhado. E toneladas de calcário eram vistas por toda Santa Rosa. Ficava assim, montanhas de calcário. Aqui o agrônomo aposentado registrou o resultado da terra corrigida, que dá para ver no tamanho das plantas. As espigas de milho dobraram de tamanho. E esses 20 então fizeram como deveria fazer. E está tudo anotado, como foi feito, como o resultado que deu e tal. Só que aquele ano não foi um ano de muita... foi um ano muito seco. Então a produção não foi aquele o que nós esperávamos. Mas eles deram, em comparado com a testemunha, uma diferença colossal. Mais de 1.000 quilos. Bem acima da capacidade de estocagem do lugar. E foi preciso colocar soja onde desce. Isso aqui é tudo soja. Não tinha onde botar. Soja armazenada, né? O soja começava a se consolidar na região de Santa Rosa e por todo o noroeste do estado gaúcho. A tecnologia abriu caminho para a expansão dos grãos do soja no fim dos anos de 1960 na região de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul. O plantio consorciado com o milho, do início em 1924 até o fim da década de 1960, foi substituído pela monocultura, cada vez mais tecnificada em todas as áreas. O que fez realmente foi o plantio de soja, da tecnologia da terra, da preparação da terra, a tecnologia da semente, a tecnologia do plantio, a tecnologia da colheita, a tecnologia do transporte, a tecnologia da comercialização, mas principalmente a tecnologia das máquinas agrícolas. Aqui nós somos o berço nacional também da mecanização agrícola. Em 1965 surgiu a primeira automotriz do Brasil, da SLC. Em 1960 foi apresentada para o Brasil aqui na nossa FenaSoja. Então a evolução do grão e da mecanização. E com pessoas gênios, e eu ressalto aqui Alisson Paulinelli, ressalto aqui Borges, prefeito Borges, um Anacleto Jovelli, um Willy Claus, um Pedro Carpenedo, um Camilo Beltrame. Pessoas com liderança, com força e com aquele espírito de nós termos desenvolvimento econômico para termos bem-estar social. O plantio de soja aqui na região acabou se espalhando e chegou aos ouvidos dos empresários. 71 anos atrás, a primeira usina de produção de óleo de soja do Brasil foi instalada exatamente aqui onde eu estou. De lá para cá, o tempo passou, o mercado mudou e a usina de óleo de soja se transformou numa processadora exclusiva de biodiesel, sempre olhando para o futuro. O empresário Valoli Kish tem na frente e bem de perto, em tempo real, o movimento futuro do mercado global do soja. E na parede, preserva na imagem dos dois chineses o começo de tudo. E o seu Ling era contador da família Chang, com 33 anos. E ele, não sabendo falar uma palavra em português, ele foi mandado para Santa Rosa comprar soja, porque diziam que aqui tinha soja, e tinha mesmo, né? E aí começou a história daqui, né? O tempo passou e o fato é que a demanda mundial por combustíveis renováveis mudou o destino do processamento dos grãos do soja na empresa. Nós decidimos ficar no biodiesel, ampliamos a fábrica de biodiesel, que hoje está apta a produzir 800 mil litros dia. E já tem licença para produzir 1 milhão de litros dia em Ijuí. O grão do soja conduziu a antiga usina de óleo comestível até a porta da economia verde, o caminho da sustentabilidade.
Nós emitimos CBIOs hoje a cada 1.600 litros então de biodiesel. Nós geramos um CBIO que pode ser comercializado na bolsa, na B3, né? Então acredito que hoje a indústria já está se beneficiando com esse novo movimento do mercado e com a geração de CBIOs, e com certeza isso vai se estender para toda a cadeia com o passar do tempo, né? É um movimento sem volta, né? Cuidar do meio ambiente é um movimento sem volta, né? Mas para chegar até aqui foi preciso estratégia. Em 1966, os produtores organizaram a primeira festa da soja em Santa Rosa, para promover e dar visibilidade à produção do grão no sul do país. Nos anos seguintes vieram 2 presidentes da República, então mostra na história o quanto a importância do início do plantio da soja aqui. Em 1976, Anacleto Giovelli estava prefeito municipal. Ele lembra do dia em que foi a Brasília convidar o então presidente da República, o general Ernesto Geisel, para participar da Festa Nacional da Soja na cidade. O convite tinha uma intenção oculta. Nós estávamos com uma safra enorme, linda, 100% de produtividade de soja, e a comercialização não pagava o custo da sua produção. E disse o seguinte: sentem aqui na sala uns minutinhos que eu vou mandar buscar o meu ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Nós sentamos, 15 minutos, 20, veio o ministro. Ele disse: ministro, me leia esse memorial deles. O ministro leu, ele disse: ministro, eu quero ir nesta FenaSoja. Te prepare, tu vais comigo. Só temos que levar uma solução para esta gente lá dos agricultores. Digam aos agricultores que nós vamos levar uma solução lá. As fotografias em preto e branco em publicações da época registram o dia do evento no Parque de Exposições. O então prefeito Giovelli ao lado do presidente da época no palanque oficial. O momento da batida do sino emprestado pela igreja, autorizando o início da colheita. Geisel observa grãos do soja, mas o que as imagens não registraram foi a tensão dos 40 mil produtores que aguardavam sem saber exatamente o que, até o ditador pegar o microfone. Foi um silêncio profundo. Queríamos saber o que ele ia anunciar. Aí o ministro toma a palavra e diz assim: não me venda um saco de soja dentro de 15 dias, que se ela não reagir, o governo vai comprá-la via o Cetrim Banco do Brasil, como ele faz com o trigo. Pelo preço justo que vocês merecem. Caiu a casa. Foi uma coisa espetacular. A intervenção governamental nem foi necessária. Minha gente, na semana seguinte, o governo não precisou pôr a mão na compra do tal de soja. O comércio se encarregou de trazê-lo ao preço justo. Ele dobrou de preço em menos de 15 dias. E aí foi um boom da soja. Solução extraordinária. Nilson Fortunato, que foi presidente da FenaSoja nos anos de 1980, atesta a vertigem na abertura de novas lavouras na região a partir do incentivo oficial. Abrindo a fronteira agrícola, mas plantando árvores aonde não era propício ao plantio de soja, e principalmente na consciência das crianças terem essa preservação do nosso meio ambiente, porque é aqui que nós vivemos e é aqui que nós somos felizes. O plantio direto foi introduzido no início dos anos de 1980. A técnica, ainda desconhecida na época, conservou os nutrientes no solo e baixou os custos da produção. E antes nós lavrávamos e vinha uma chuva forte e essa terra de cima solta ia toda parar nos rios. Quer dizer, nós fazíamos, era uma perca de solo útil e extraordinária. E com o plantio direto, palha em cobertura, não aconteceu mais isso. Então o nosso solo mudou por completo. Foi assim quando Elíria começou a ajudar os pais na lavoura. Já era tempo de mecanização. Na minha época já tinha colheitadeira, já tinha semeadeira, já tinha adubo, né? Já tinha toda essa tecnologia, assim. A terra na qual a agricultora aprendeu a germinar o soja é vizinha de uma das 4 primeiras propriedades a produzir o grão no Brasil. Em plena expansão, o soja trouxe bem-estar e conforto para a família. Eu comprado primeiro caro, né?
geladeira, enfim, as primeiras coisas foram compradas com isso, porque animais naquela época tinha menos, tinha para sustento e para o leite do dia a dia deles, né? Então foi o soja a base que trouxe o que praticamente a gente tem hoje também, né? Só que agora o soja não é mais visto nos campos da família. A pecuária de leite substituiu o grão do soja e virou a principal fonte de renda da família. Acho que o custo dos maquinários se elevou demais. Para mim, meu ponto de vista é porque a gente não consegue acompanhar o crescimento da indústria com a plantação, com a agricultura. Hoje, para o pequeno e para o médio produtor, produzir soja tem que pensar bem, tem que botar bem na ponta do lápis. E tudo na ponta do lápis, senão a conta no final não fecha. O mercado cada vez mais vem mudando. Me parece que a gente vive um movimento mundial de injeção de tecnologia dentro das pequenas propriedades, e quem não tem capacidade para absorver essa tecnologia, absorver os custos dessa tecnologia, ele vai sair do mercado. Talvez a gente não deva, talvez o desafio nosso seja nós criarmos as tecnologias para que as pessoas consigam, não só tecnologias, mas mercados, né? Que consiga manter essas pessoas dentro do campo, com tecnologia, com qualidade de vida e com o mercado, certo? A gente joga com esta possibilidade de criação de novas tecnologias para que mantenhamos essas pessoas hoje nos lugares que elas estão, né? Se não elas, os filhos delas, né? Isso nos interessa muito. Se no início, há 100 anos atrás, o desafio dos produtores aqui na região era tornar a terra mais produtiva, agora esse desafio não se dissipou. É preciso torná-la mais ativa, cuidar da terra, torná-la um elemento fundamental para que a planta possa se desenvolver e produzir a ponto de garantir a rentabilidade do produtor. Aí vem um segundo desafio, que é exatamente reduzir os custos de produção, sendo que os preços das commodities não dependem desse produtor. Por outro lado, existe também a preocupação em relação às questões sanitárias, doenças que podem impactar a produção de soja no Brasil. O Gustavo observa com cuidado as mudas do soja plantadas nos 100 hectares da propriedade que ele toca em parceria com o pai e o avô. Afinal, as pragas podem engolir os lucros. O jovem atribui o aumento de custos principalmente aos gastos para proteger a lavoura. Ele é a 5ª geração de sojicultores. O grão sustentou os investimentos em máquinas e equipamentos agrícolas no passado. Agora, além de pagar a mais por tudo, ainda tem a mudança climática, que compromete o empreendimento. O teu desafio é aumentar a produtividade, né? Com certeza. E como é que tu pretende fazer isso? Melhorando ainda mais o manejo, principalmente no chão, tentar aumentar maior ainda, vamos dizer assim, o alimento do soja. E isso. E tentar manter assim, uma maior palhada para conseguir manter mais tempo a umidade. Como viemos de 2 estiagens, faltou muita chuva. E consequentemente as lavouras que tinha mais palhada, segurou um pouco mais. É a nossa gordura, que a gente chama, né? Que é a poupança, ela foi consumida por causa dos 2 anos de frustração que a gente teve, né? Então acaba acontecendo uma desorganização por causa que não teve safra.
E para tu fazer uma lavoura nova, tu precisa de dinheiro. A ferrugem asiática do soja voltou com tudo na região. E é uma entre tantas ameaças. Os maiores desafios hoje que nós estamos enfrentando é principalmente com doenças, né? Nós tivemos aí alguns anos atrás, quando começou a ferrugem asiática, então quase ninguém conhecia, nós tivemos muitas perdas. E aí assistência técnica, orientação, enfim, produtos que passassem a funcionar melhor, se trabalhou muito isso, só que isso hoje impacta diretamente no custo da produção da lavoura, né? Então hoje nós temos tecnologia, nós temos produtos para controlar essas doenças, mas ele é um pacote químico caro, né? E não tem como abrir mão disso. Nós temos que usar esse pacote químico para que nós possamos fazer com que a nossa soja possa expressar o potencial genético que ela tem. A gente acredita muito que o bioinsumo pode trazer um aporte, né, nisso aí para reduzir custos, solucionar muitos problemas tecnológicos aí de resistência de insetos, de doenças aos produtos agroquímicos, né, e trazer mais sustentabilidade ambiental, inclusive com a possibilidade de produzir bioinsumos na propriedade, né, on-farm, como dizem. Então isso é uma realidade que já vem acontecendo e pode alavancar. Na esteira do desenvolvimento da soja lá no campo, também o setor metal mecânico acabou tendo um crescimento significativo aqui na região e hoje representa boa parte dos empregos que são gerados por aqui. O professor de cooperativismo afirma que o caminho é a colaboração mútua. Os desafios da logística, da tecnologia e as dinâmicas de mercado oferecem alguns desafios bastante cruciais para a indústria metal-mecânica, principalmente no investimento maior em estruturas locais e regionais de pesquisa e desenvolvimento, produção de produtos finais, business to consumer, ou seja, produtos finais para o consumidor, juntamente com toda uma estratégia e política de formação de mão de obra qualificada, não apenas de chão de fábrica, mas de média e alta complexidade, envolvendo engenharias, envolvendo inteligência artificial, envolvendo várias escalas de valor, pois toda a indústria, seja ela de máquinas e equipamentos agrícolas, quanto nos demais segmentos presentes na região ou em desenvolvimento, vão requerer mão de obra, mentes de obra mais qualificados. Muitos produtores são famílias, gerações que vêm plantando há muito tempo, e é uma questão realmente, me parece uma questão de convencimento. Hoje, se falarmos em tecnologia, quem sabe o agronegócio seja um dos setores da economia que mais tem tecnologia, né? Máquinas agrícolas, startups. Então, esse é um caminho que cada vez mais percebe que é um caminho que é de busca do produtor rural. E uma das maiores dificuldades que se tem hoje é exatamente a sucessão rural, porque os meninos, os mais jovens, eles veem a dificuldade que os seus pais, seus avós tiveram na lavoura. Como que vocês aqui, dentro da perspectiva da política pública, estão trabalhando para incentivar, para mostrar de fato a relação homem com a terra? Garantindo boas condições de se viver no campo. Projetos que levem tecnologia, que levem comunicação e infraestrutura para que o nosso jovem, junto de sua família, permaneça no campo e permaneça produzindo, situação que certamente garante que a cidade vá bem e se desenvolva. Por isso o grão vira super-herói de história em quadrinhos. O Sojinha conta a saga do grão até as terras gaúchas. O personagem sai das páginas do gibi e se materializa para a descoberta das crianças das escolas de Santa Rosa. A iniciativa valoriza o produto que ganhou fama no Brasil e os produtores que fizeram essa história acontecer. Que os agricultores eles são muito bons porque eles trouxeram a soja e começou toda essa como é que eu vou dizer, essa tradição. Então que eles possam se aproximar deste mundo rural também
e entender que a soja foi disseminada a partir aqui de Santa Rosa. Mostra o quanto essa relação com as crianças e com a educação tem, assim como um pequeno grão de semente, consegue transformar, né, criar fé, esperança e realmente transformar a vida das pessoas. Nós sabemos que essa preocupação com as crianças é a garantia de um futuro muito melhor para todos nós. Aos 80 anos, a dona Clotilde, ou Neca, como ela prefere, lembra bem das primeiras experiências frustradas com a soja na cozinha. E aí a gente começou a fazer os bolinhos de soja, a gente fazia aqueles bolinhos, tirava na parede e caía, voltava, né, de tão duro que ficava. Então a gente sofreu um pouco para aprender a usar esses produtos, né? Foram 35 anos trabalhando na extensão rural. Ela ajudava as famílias da região de Santa Rosa, pioneira no plantio de soja no Brasil, a melhorarem a alimentação. O soja já era abundante na região, mas os tempos eram outros. Eu entrei num tempo assim que a Emater não podia casar, na Emater a gente tinha que só trabalhar e tal, né? Mas era ótimo o trabalho. No início da década de 1970, o grão não frequentava a mesa dos agricultores, mas os técnicos sabiam do valor nutritivo. A gente aprendeu que a soja é um produto saudável, né? Tinha todas as vitaminas, proteínas, aminoácidos que a gente precisa para ser forte e poder trabalhar. Foi preciso superar a desconfiança. E fomos descobrindo as coisas, fomos vendo como que esse grão pode ser usado para tirar o mau gosto dele, porque ele é puro, ele tem um gosto ruim, né? Então tu tem que fazer aquele choque térmico, nós fomos aprendendo isso. Dona Neca é hoje conselheira das novas gerações de extensionistas. Ela dá nome a uma cozinha experimental, a Cozinha da Neca, onde o grão do soja ganha sabor. E o grão não fica restrito somente à pecuária, à lavoura. Ele vem para dentro de casa também. E a gente pode, a partir dele, produzir uma série de alimentos. Olha só, bolo de fubá, empadinha salgada, palito salgado com soja, cookie com soja, cupcake de soja, de queijo e também de soja. E olha só a novidade disso aqui, café feito do grão da soja. Tudo isso serve de alimento, é nutritivo e ajuda muito, inclusive, a complementar a alimentação, podendo, a partir dele, a gente produzir todos aqueles alimentos. Aliás, a gente vai entender melhor agora com a Vanessa, que é a extensionista da Emater. Ela vai preparar alguma coisa pra gente aqui. O que você vai fazer pra gente, Vanessa? Bem, hoje a Cozinha da Neca aqui está com cheirinho de cookies de cacau e soja. Opa, vamos aprender como é que a gente faz isso? Mas antes vamos aos ingredientes. Separe aí: 2 ovos, 2 xícaras de açúcar mascavo, 100 gramas de manteiga, 1 colher de sopa de extrato de soja, meia xícara de água, 1 xícara de fibra de trigo, meia xícara de farinha de soja, 1,5 xícaras de aveia em flocos finos, 3 colheres de sopa de cacau 100%, 1 xícara de uva passa, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento químico. Comece misturando os ovos e o açúcar mascavo até o conteúdo adquirir consistência. Adicione a manteiga na temperatura ambiente. Bata por mais 3 minutos e depois agregue os outros ingredientes úmidos. Aqui nós estamos então produzindo o popular, né, conhecido como leite de soja, né? E a gente vai agregar aqui junto à manteiga. Que são os nossos ingredientes líquidos, né? Essa é a parte úmida parte molhada. Isso. Eu vou deixar isso aqui reservado e agora eu vou misturar os ingredientes secos. Separadamente? Separados e depois eu vou agregar os dois, né? Então agora a gente vai inserir aqui numa bacia à parte a fibra de trigo, 1 xícara de chá. Coloque a fibra de trigo, a farinha de soja, a aveia e o cacau em pó. Adicione o sal e o fermento. Misture tudo. Então agora nós vamos inserir essa parte aqui líquida da manteiga. Até dar o ponto da massa, é isso? Isso. E ela vai ter que ter agora sim uma consistência mais homogênea. É isso? Mais homogênea. Agora todos os ingredientes vão se agregar, né? E o bom desse cookies é que também que a gente pode fazer ele, não precisa moldar, né?
Na verdade, com o auxílio de uma colher, a gente vai conseguir já deixar ele depositado na nossa forma, que foi previamente untada. E ele vai estar prontinho para nós inserir, então, no forno, né? Adicione a uva passa. A gente pode também colocar gotas de chocolate aqui. Então, é mais uma forma também de estar dando um sabor à nossa receita, né? Em torno de 40 cookies a gente consegue obter a partir dessa receita. Maravilha. Com uma colher, transfira a massa para uma forma untada. É do tamanho que a gente achar desejado. Ele vai crescer um pouquinho, claro. Ele um pouquinho ele cresce, né? Porque foi o fermento na massa, mas ele não é de crescer muito, porque é uma massa pesadinha, né? Foi a manteiga, foi a fibra de trigo, né? São ingredientes especiais, né? Por exemplo, a fibra de trigo, quando a gente insere numa receita, ela colabora muito para a nossa saúde, né? Agora a gente vai então colocar no forno pré-aquecido a 180 graus, né? Dependendo do forno e do tamanho dos cookies, a temperatura em torno de 20 minutos, às vezes um pouco menos de forno. "20 minutos depois, já com a cozinha da Neca cheirando a cookies, Olhando assim, dá vontade de comer, viu? Vamos provar? Para ver e sentir a evolução do grão, tem de ir a Horizontina, a 40 quilômetros de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul. O prédio de 4.000 metros quadrados é a Casa do Memorial da Evolução Agrícola, o MEA, inaugurado em dezembro de 2023. O espaço arrebata. Já na chegada, o visitante é apresentado a esta sala totalmente digitalizada e que conta a história da agricultura brasileira resumidamente, em pouco mais de 8 minutos, que vai desde a chegada dos descobridores portugueses, passando pela exploração extrativista do pau-brasil, indo até a cultura da cana-de-açúcar e chegando no mundo atual, chegando no momento em que estamos agora com a expansão da cultura da soja exatamente ali, na região onde nós estamos, no Rio Grande do Sul. Estamos ao século XX e é nessa época que a soja entra em cena. No final da década de 1920, os primeiros agricultores a plantar soja estavam na linha 15 de novembro, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. As gerações mais novas descobrem o mundo das ferramentas rudimentares. A bodega, o espaço de comércio e convivência social, típico da colonização do Sul. O convite que se faz aqui dentro é de experienciar, se envolver, se emocionar com tudo que está sendo apresentado. Falar de agricultura tradicional é também entendermos o que a agricultura hoje está vivendo no mundo. E o Brasil é uma referência em pesquisa, em ciência, em alta tecnologia neste eixo. E o memorial é essa face que traz essas diversas narrativas. Aqui nós temos a primeira trilhadeira que foi produzida em Horizontina a partir do uso de tecnologia reversa, ou seja, eles compraram um modelo que já existia, desmontaram para remontar nesse modelo que vocês estão vendo aqui, isso em 1947. Então, basicamente é isso. Na frente dessa, podemos mostrar, 2 anos depois, cerca de 2 anos, foi criado então esse protótipo, esse modelo. Aquela lá, basicamente, é uma trilhadeira manual e essa aqui é a principal diferença, além da estrutura, que é uma estrutura completamente diferente daquela, ela tem um embocador automático, o que facilita muito o trabalho durante o dia a dia e o processo de trilhagem, né, dos grãos. O mais interessante é que ela continua sendo usada ainda aqui no interior, né? Sim, é muito comum aqui as famílias ainda os agricultores locais utilizarem essa aqui principalmente no processo de trilhagem e particularmente vi há um mês atrás esse processo com as famílias e é muito interessante ver que isso não é passado. Painéis retratam a vida nos primeiros tempos do soja na região. Então essa imagem é uma representação muito interessante dessa força da comunidade. Eles se reuniam, porque nem todos tinham acesso a uma trilhadeira,
Então eles se reuniam para que ninguém perdesse a safra e emprestavam essas trilhadeiras, algumas eram locadas. E aí, imaginam só, as famílias reunidas. Quando finaliza esse processo, o que acontece? Tu produz cuca, a outra família produz salame, a outra tem um garrafão de vinho, tem um gaiteiro na família. E ali eles se reuniam, quando finalizavam esse processo, era hora de celebrar, era hora de comemorar. Então, e nasciam esses festejos, essas manifestações culturais que seguem até hoje e que são muito fortes aqui na nossa região. Quem passa aqui vê e sente a nobreza do grão e a evolução do maquinário. Aqui nesse espaço a gente começa a entender o impacto que a tecnologia teve na produção agrícola. Se a mecanização começou lá embaixo com aquela trilhadeira manual, o processo de transformação, o boom de fato, acontece quando esta colhedora é lançada. É a primeira colhedora lançada no Brasil, que passa a trabalhar nos campos brasileiros. E nasceu exatamente aqui, na cidade de Horizontina. Ali mesmo a gente está vendo um painel que mostra a necessidade de mecanização para acelerar o processo produtivo. E é exatamente aqui que a gente vê o impacto que a soja teve na indução da adoção de novas tecnologias no Brasil. Não poderia faltar a saga do grão, que veio dentro de uma garrafa até germinar no solo gaúcho. E a Operação Tatu, marco da expansão do soja na região. Esse é um espaço conceitual que ele vai trazer essa relação do arado ao plantio direto, a relação do solo e das pessoas em relação a esse trabalho com o solo. Aqui vocês vão ver diferentes tipos de técnica de manejo desse solo. E é muito importante a gente perceber, nesse ponto principalmente, esse solo que está desgastado, que chega nesse estado de escassez. E qual o nosso papel em relação a isso? A importância desse olhar para com a terra, porque é essa terra que vai permitir que tudo cresça, que tudo frutifique, que as raízes, né, possam ser nutridas. Então, por isso que nesse espaço conceitual as pessoas estão no centro. Você tem lá no chão a terra, essa relação com o plantio, com o olhar para com as raízes, o solo. Lá em cima nós temos essa representação dessas raízes dentro desse espaço conceitual e no centro aqui quem estão transitando são as pessoas. Aqui nesse espaço é retratada a agricultura moderna, atual, praticada nos campos brasileiros e que resulta num país maior produtor e exportador de soja, por exemplo. Se nos últimos 12 mil anos o ser humano teve uma relação com a terra de produção, com sacrifício, muito suor e lágrima, nos últimos 100 anos, o que se viu foi uma evolução inimaginável no campo, que impulsionou a produção agropecuária brasileira. E aqui, quem vier, vai poder ter a noção exata do que é pilotar uma colhedora numa lavoura de soja e ter a sensação exata de como é colher soja no Brasil num espaço como esse. O que estamos percebendo é que imediatamente há uma relação afetiva. As pessoas se emocionam pelo fato de ou fazerem parte dessa história, ou por terem vivido, ou terem esse repertório na sua trajetória familiar, ou simplesmente porque estão impactados com o que estão encontrando aqui dentro. A sustentabilidade e a biotecnologia indicam os caminhos futuros do grão com otimismo. Para isso é preciso conservar a história dessa trajetória, que começou de um jeito próprio, despretensioso, pelas mãos de gente simples, num lugar que imprimiu na própria alma o DNA do grão que mudou o campo brasileiro.